Bom, boa noite a todos e todas. Estamos começando agora uma live com uma pessoa muito querida, não só sob o ponto de vista de companheiro de partido, mas uma pessoa muito importante no conjunto das lutas travadas no nosso Estado, e que é a deputada Mônica Francisco, presidente da comissão, deixa eu ver que essas comissões enormes, de trabalho, direitos sociais e todos os outros direitos violentados. A Mônica encontrou um espaço pequeno na sua agenda enorme, agenda tumultuada, para que nós pudéssemos conversar a respeito da pandemia e como a periferia, tanto a periferia de Niterói quanto a periferia do Rio, convive com essa pandemia, com todos os problemas que nós já sabemos existirem na periferia, independentemente da pandemia e bem antes da pandemia. Alguns desses problemas acontecem desde que o Brasil foi descoberto ou achado, e mais precisamente a partir da Guerra do Paraguai, quando as comunidades que hoje chamamos de favela se instalaram atrás do Palácio Duque de Caxias, tentando receber aquilo que o Caxias guardou dos soldos daqueles que sobreviveram na Guerra do Paraguai. Mas, enfim, recebemos Mônica num momento muito especial, não só de luta no Brasil, mas, em especial, com a luta desencadeada por um assassinato brutal nos Estados Unidos, em Minneapolis, de um negro covardemente assassinado, massacrado e sufocado, gritando: quero respirar, quero respirar. Isso desencadeou talvez uma das mais importantes manifestações de massa que a nossa geração, estou caminhando para os 70 anos, não me lembro, enquanto militante, enquanto ser humano, de ter visto uma reação tão vigorosa como aquela que não só os negros americanos, mas os negros de mão dadas com os brancos e brancas americanos, enfrentando a polícia e combatendo o que nos Estados Unidos nós estamos acostumados a ver. Então, Mônica, nós estamos fazendo essa live com muito pouco tempo, talvez pudéssemos ter mais tempo, mas é muito importante que nós estejamos fazendo isso nesse momento. Dentro do primeiro tema, que é a pandemia do Covid nas favelas e periferias do nosso eixo Rio-Niterói, nós sabemos que, e em especial, como eixo principal da nossa discussão, é a população de negros e negras. Não dá para ser diferente. Sim. Nós sabemos de uma realidade no nosso país, nos Estados Unidos é uma outra realidade brutal e cruel, mas no nosso país, em que 23 negros ou negras morrem a cada 23 minutos, vítimas que são de ação policial. Aqui em Niterói tivemos o menino João Pedro, que, brincando aqui em São Gonçalo, aqui do lado vizinho de Niterói, brincando com seus amigos, foi abatido e morreu. Nossa. Os pais ficaram um tempão sem saber onde eles estavam, porque a polícia o levou para algum lugar. Tivemos, algum tempo atrás, um episódio de um outro menino, Diego, que estava saindo da sua casa aqui, na comunidade da Grota do Surucucu, indo para um treino de futebol e é abatido por uma policial. Essas situações que nós vivenciamos aqui no Brasil de violência e que, em especial, testemunhamos a partir da violência nos Estados Unidos, faz com que essa live seja muito especial. Lá no final da live eu vou fazer alguns comentários sobre a situação em Niterói, mas como eu acho que, enquanto anfitrião, e que não te vê já há algum tempo, eu queria que você fizesse uma abordagem sobre a realidade negros e negras, mas, de um modo geral, a comunidade das periferias, tem também brancos nessa periferia, e que sofrem com pouquíssimas condições de defesa, ao contrário do que uma parcela significativa da população carioca, ou daqui de Niterói também, que tem melhores condições para sobreviver a um vírus nefasto que está acabando
fisicamente e psicologicamente com todas as nossas vidas. Um prazer enorme te ver aqui. A palavra é sua, Mônica. Um beijo. Fala aí. Peg, muito obrigada pelo convite. Agradecer também a sua equipe que pensou nessa conversa. Que bom que a gente está se falando, a gente tem que fazer mais coisas juntos, Peg. Todo respeito, né, a sua trajetória também, acho que é muito bom poder contar e tá num coletivo, né? Porque os partidos, associações, são coletivos, né? Com figuras tão importantes, assim, de uma luta tão importante. A última vez que a gente se encontrou presencialmente foi na audiência da Comissão de Saúde, né? Você é presidente da Comissão de Saúde aí em Niterói, e a gente estava pensando ainda em toda a dinâmica que viria, né, para dar aí essa retaguarda ao combate, né, do coronavírus e, enfim, consequentemente aos impactos que adviriam aí desse processo, né? Então foi a última vez que a gente se viu pessoalmente no plenário da Alerj ainda, né, ali. E é bem interessante você conversar e a gente fazer essa memória, né? Falando de violência, de violação, porque isso também é uma epidemia, né? Isso acaba impactando, isso também é um problema de saúde pública. Isso é um problema de saúde mental, isso é um problema de saúde de fato, porque isso produz, né? Produz uma alta letalidade, né? Sobretudo entre os jovens, e isso é muito questionado. Por que a gente atribui o termo genocídio da população negra, né? E esse termo é atribuído porque você vai encontrando elementos do mesmo grupo, né, racial, no sentido de que a gente sabe, né, para quem tem, que não é um conceito biológico, estou falando com médico também, mas sim um conceito cunhado socialmente, né? As ciências sociais, né, vão cunhar esse termo, vão aprovar e vão abalizar esse termo, porque você tem elementos raciais como corte para determinadas formas de tratar um grupo. Então, são características que a gente utiliza para olhar que um grupo específico, né, é historicamente violado, hoje no Brasil, né, compõe esse grupo, essa categoria de jovem, né, com baixa escolaridade, morando nas áreas de especial interesse social, sobretudo, favelas, loteamentos, lugares muito vulnerabilizados por políticas públicas ineficientes, insuficientes, que são alvo dessa epidemia, dessa doença social, que é a violência naturalizada, como você dizia, Peg. Essa violência naturalizada pela sociedade brasileira. E quando você faz esse cotejo, essa comparação com o que a gente está vendo, né, a partir do assassinato do George Floyd, e aquela cena, né? Eu olho para aquela cena e vejo um sadismo naquele homem, no policial, porque a gente pode observar o movimento do joelho dele de forma muito lenta, com a mão no bolso, quase num prazer sádico na morte lenta daquele homem que não colocou ninguém em risco, que não colocava ali nenhum policial, e os outros policiais inertes olhando a atuação e os olhos do George Floyd. Quando você olha para aquela visão, né? Os olhos do George Floyd, aquilo me deu no mundo inteiro praticamente. Os olhos do George Floyd, quem tirou aquela foto, as pessoas que estavam ali, o olho do pavor, do desespero. E quando a gente olha, Peg, para as fotos que foram um dia, né, cartões postais nos Estados Unidos, do linchamento, do enforcamento de pessoas negras, crianças, mulheres, homens, velhos, independente, você olha para o olhar do George Floyd e você vai. Eu sei que é muito difícil, né?
mas quando você faz um comparativo daquelas fotos do olho esbugalhado, da vida que vai se esvaindo e se esvai e congela naquele momento de pavor, de dor extrema, e sem entender por que está morrendo, a gente entende a doença do racismo, sabe, Peggy? E o quanto o racismo ele estrutura as relações no Brasil. E é uma doença. Então, quando a gente olha nesse contexto de coronavírus, Covid-19, em que essa população que a gente começou falando aqui no Brasil, né? E lá também, né? Claro que os tempos, né, dos picos da doença são diferentes, mas lá também eles ainda não saíram completamente do processo de risco de adoecimento, né? Mas, assim como no domingo nós vimos jovens indo para a rua, majoritariamente jovens negros e negras, dizendo: olha, a gente está morrendo em casa. Então, o que põe mais risco, né? Apesar do coronavírus ter um alto poder de letalidade para pessoas que tenham comorbidades, a gente já sabe. E um alto potencial de contaminação e disseminação disso nos espaços daquela juventude, né? Que são espaços muito precarizados. Mas a frase dos jovens era: a gente está morrendo em casa, como o João Pedro, que você lembrou. 70 tiros. 70 tiros na casa onde só tinham crianças, sabe? Então a gente percebe que há muito tempo tem alguma coisa muito errada com a sociedade brasileira. E nós precisamos nomear isso, Peg. Isso é racismo. Né? O racismo em seu estado mais bruto e mais puro. Então, 70 tiros no João Pedro e nos seus primos, né? De um patrimônio que você sabe, né? As pessoas, a classe trabalhadora, ela leva quase uma vida inteira para construir uma casa, né? 111 tiros no carro dos 5 meninos de Costa Barros. Estavam comemorando o primeiro emprego, que é um feito na vida dessa juventude que você falou muito bem. Tem o risco de morrer mais, né? 4 vezes mais um jovem negro corre risco de morrer do que um jovem branco, e a cada 23 minutos um jovem negro é morto de forma violenta, como nós vimos aquele jovem que teve o fuzil no domingo apontado para ele, um entregador altamente precarizado pelo capitalismo de barbárie, que informaliza e precariza, era um entregador de bicicleta de aplicativo. Então, são esses componentes, Peg, que contribuem e constroem esse cenário dramático, tanto aqui quanto lá. Lá, quando eu estive, pude discutir, né, algumas questões ligadas à questão racial. Lá nos Estados Unidos, eu estive em Atlanta, né? E eu lembro que eu conheci o Centro para Não Violência Martin e Coretta Scott King, né? E conversando e falando, né? Os Estados Unidos é como se eu ouvi uma analogia de uma militante contemporânea, né, do pastor Martin Luther King Jr. Ela dizia o seguinte, que os Estados Unidos é como aquele lago sereno, mas que por baixo daquela aparente serenidade há turbulência. Um geyser pronto para explodir. Então é isso que aconteceu, né? Uma recorrência de violações e violências brutais contra a população negra, o que aqui se naturalizou. Perdemos 70 mil jovens por ano, né? Deixa eu fazer uma observação. Essa violência estrutural, ela é incentivada pelos governantes. As atitudes do Trump, a partir dos episódios de Minneapolis, mostram claramente qual é a índole que se tem. Soubemos agora
pelas redes de televisão que o policial assassino do Floyd, ele tinha cerca de 17 anotações de conduta violenta contra pessoas. E o máximo que ele recebeu foi escrito uma reprimenda. Em outras palavras, ele estruturalmente teve da polícia de Minneapolis autorização para continuar sendo bárbaro, sendo cruel e matando pessoas. E quando nós, fazendo um paralelo com a realidade que você vive no estado do Rio, por exemplo, nós lembramos daquele episódio da Ponte Rio-Niterói em que o governador, poucos meses depois de ter assumido o cargo, em que ele salta do helicóptero vibrando com aquele menino que o sniper tinha acertado a cabeça. Nós vemos que a conduta dos governantes é uma conduta que passa pelos seus governados. A polícia parece que de Nova York, por razões de natureza de disputa política, vimos uma cena muito bonita, um manifestante negro abraçado com um policial, se ajoelhando no chão e dizendo que é possível protestar. São as contradições de um mundo cheio de contradições. Mas eu queria, em relação à sua experiência na comissão e representando essa pauta de discussão, você organizou, no âmbito da sua comissão, você organizou 2 reuniões com o governador Witzel. E nós temos uma realidade concreta das comunidades que são violentadas permanentemente e violentadas mais ainda no ambiente de pandemia. Porque uma coisa é você pedir isolamento social e compreender que o isolamento social é importante, quando a minha casa, em relação ao meu vizinho, está 2, 3, 4, 5, 6 metros. Enquanto nós temos nessas comunidades desorganizadas desde o início, quando elas aparecer, essas pessoas de que maneira ficam isoladas? Eu depois vou falar no final de algumas iniciativas positivas ocorridas em Niterói, mas eu queria saber, em especial, o episódio em que as pessoas se organizaram para distribuir mantimentos, etc., para ser solidárias uma com as outras, e a polícia entrou atirando e violentando, interrompendo. Queria que você comentasse como é que está a sua relação, enquanto deputado, com o governo Witzel. E, por tabela, com o prefeito Crivella, né? Bom, Peg, eu acho que a gente precisa dizer que você está coberto de razão quando diz que a postura dos governantes fala muito, né? Para além das suas ações, a própria postura, né? A gente tem o fascista, a gente tem arremedos de fascistas nas 3 esferas, né? A gente não troca um pelo outro, são iguais em dimensões diferentes. Literalmente, a gente evoca o Cazuza e diz que os nossos inimigos, de fato, estão no poder. Os nossos inimigos estão no poder. São irresponsáveis, são completamente incapazes de qualquer tipo de sensibilidade ou empatia, né? Saltar o rapaz em franco surto psicótico, né? E foi ali aos pulos, né? Que esse senhor, que hoje é governador do estado do Rio de Janeiro, vai ali ovacionar um momento de dor de uma família que não sabia que o rapaz tinha saído, enfim. Não vou ficar repetindo, porque foi outra cena tão dramática quanto a do George Floyd, né? E sem contar o tiro na cabecinha, todo o discurso que estimula uma tropa, né, já truculenta, né, altamente brutalizada também, né, e que age de maneira brutal, né, a ter mais gana por vidas muito descartáveis, né, que são mortas com muita naturalidade e a morte delas é vista também com muita tranquilidade. Então, essa postura do tiro na cabecinha, se sair de fuzil vai morrer, não saia de fuzil porque senão vai morrer, aquelas coisinhas, né, para jogar para a plateia, e que acabam surtindo na tropa um efeito muito prático, né, do que a gente teve durante a pandemia, Peg, de abril até agora, por exemplo, de abril até o mês de maio, fechando, né, finalzinho de março, início de abril, até agora, 138 operações policiais na Baixada Fluminense.
138. Qual é o saldo disso? Nenhum. A gente teve um aumento, 177 mortes durante a pandemia. Pegue, você consegue imaginar isso? Então você tem gente morrendo, você tem gente morrendo em casa na favela que não consegue fazer remoção de corpo. Você tem pessoas que não conseguem fazer isolamento social, você não tem água, distribuição de água para essas pessoas, mas você tem o caveirão que entra e você tem a polícia que mata, de fato. E mata em momento de auxílio emergencial, não aquele do governo federal, mas ajuda humanitária, feita por quem? Pelos próprios moradores e moradoras. Organizado por quem? Pelos próprios e próprias moradoras e moradores. A juventude, os coletivos de juventude, que criaram uma tecnologia social altamente eficaz e eficiente para receber doação, fazer o pedido, receber doação, organizar essa doação, criar uma logística e fazer chegar às pessoas não só alimento, mas material de higiene, material de limpeza. E todas as operações estavam sendo feitas, Peg, no horário de ajuda humanitária. Tem alguma coisa errada? Coincidência não era. A gente pode pensar em vários elementos. Ah, porque as pessoas estavam usando, inclusive os equipamentos de proteção individual, devidamente paramentados, todos, doação também, né? E acontece a morte do João Pedro, já havia acontecido a chacina no Alemão. Ah, mas foi troca de tiro. Gente, olha só. Nós temos um Estado ainda, né, democrático de direito. Nós temos um sistema judicial. A gente tem leis, né? A gente tem uma polícia capaz de investigar, outra que prende. A gente tem um judiciário e a gente tem todas as medidas, né? E todas as prerrogativas estão, né, na Constituição, previstas no Código Penal. Enfim, a gente não está assim, né? Sem nenhum tipo de ordenamento. Estamos em um Estado democrático de direito que tem um ordenamento jurídico e penal para isso. Então, assim, você não está dizendo que tem que matar? Será que, né? Por isso nós temos, como lá esse policial tinha 17, 18 ocorrências com a do George Floyd, aqui tem os autos de resistência. Então, assim, uma série de recorrências de ilícitos, né, que são tranquilamente apagados, né? É muito difícil falar disso, né? Porque é uma naturalização de tudo. E aí, Peg, eu não consegui simplesmente ficar postando nas minhas redes, assinando manifestos pela vida. Eu pensei, ora, eu sou uma militante ocupando um espaço parlamentar, né? Então eu preciso usar da minha prerrogativa parlamentar. Nós sabemos. E qual é? Cobrar respostas. Não é só fazer um requerimento de informações por escrito, porque isso a gente faz sempre, né, Peg? Cobrando explicações, oficiando o executivo, seja municipal, seja o seu secretariado, seja o executivo estadual. A gente faz. Não está surtindo, não está sendo suficiente para mim. Então, eu tentei criar uma forma de fazer pressão com a sociedade civil e com os movimentos sociais. Chamei a Federação de Favelas, a Anistia Internacional, que naquele dia havia soltado uma nota, e pedi uma reunião com o governo, num diálogo muito tenso. Não era um diálogo entre amigos e não é um diálogo entre amigos e nem companheiros. É uma prerrogativa parlamentar e é um diálogo tenso, tensionado o tempo todo. E eu disse a ele, o seu governo é um governo que mata criança. Ele disse que não era bem assim, que ele estava... E aí eu falei, ele tenta fazer uma limpeza moral do seu governo, se afastando daquela imagem inicial que a gente falou aqui, se afastando da política belicista e fascista de Jair Messias Bolsonaro, e se destacar dizendo que, apesar de tudo, ele ouve a oposição, né?
E ele ouviu a Anistia Internacional, ele ouviu a Federação de Favelas, ele ouviu o Observatório de Demandas do Borel, porque eu fiz vários tweets denunciando, à medida que os moradores denunciavam a invasão de casas, eu ia denunciando em tempo real. Porque estão dizendo, faz isolamento. E as botas desses policiais, e o corpo, e a roupa. Inclusive, eles mesmos podem se contaminar. Então, sabe, são respostas muito desencontradas. Gente, não havia nada naquele momento. Houve uma denúncia que estava acontecendo alguma coisa. É sempre uma história muito estranha, né? E a gente cobrou. Existem protocolos, não é que não existem protocolos. Protocolos existem. O que não existe é a utilização deles, né? E a gente vem cobrando. Claro que a gente está no momento em que a gente vê ruir o governo do Estado, né? Nós estamos na iminência de uma cassação de Wilson Witzel, né? Um governo já combalido, praticamente finalizado, né? Sem nenhuma capacidade. O Tribunal de Contas acabou de rejeitar as contas de 2019, completamente desmoralizado. Acho muito difícil, né, que se mantenha, só um milagre, né? E a gente continua muito apreensiva, Peg, porque isso também passa uma mensagem muito ruim, de completo descontrole, não existe mais comando, né? Porque quando todas essas notícias começam a pipocar, né, a Assembleia Legislativa vai de forma incisiva, né, cobrar as respostas para as irresponsabilidades que estão sendo denunciadas a cada dia, em contratos fraudulentos, em negociatas escusas. Isso coloca o Estado do Rio de Janeiro num lugar em que nós estamos, como no Brasil, né, no município do Rio de Janeiro, no Estado, no Brasil hoje, nós estamos à deriva. Então, somos um barco à deriva. Então, nós cobramos e foi um momento muito importante, inclusive me gerando muita surpresa, viu, Peg? Porque nós fomos contactadas por um órgão de imprensa e eles foram confirmar, e ele confirmou, realmente disse que mudaria as ações das polícias, sobretudo nos momentos de ajuda humanitária. Claro que com muita desconfiança de todos nós, porque a gente sabe, né, que não lidamos com pessoas que a gente possa colocar nossa inteira confiança, né? Mas a gente espera. Eu queria fazer um outro paralelo. Eu estou me recordando a primeira reunião feita aqui em Niterói, no Solar do Jambeiro, que é um palácio quando o prefeito se reúne, nós fizemos a primeira e última reunião presencial do prefeito com todos os vereadores. E naquela reunião, já no meio de março, o nosso primeiro óbito, se eu não me engano, foi 16 de março. Um senhor que foi buscar um filho do enteado no aeroporto e pegou o Covid e veio a falecer. E a primeira reunião, o prefeito de Niterói anunciou que o governador Wilson Witzel, quero fazer um paralelo para a saúde em si, porque se a saúde, de um modo geral, já tem várias carências, essas carências se multiplicam em muitas vezes e essas carências acabam causando mais prejuízo ainda àqueles que nós estamos dedicando uma boa parte da nossa conversa aqui de hoje. E ele anunciou o seguinte: o governador ligou para mim e pediu que nós contribuíssemos com 45 milhões de reais, nós de Niterói e Maricá. Mônica sabe que são as duas cidades, Maricá e Niterói, nessa ordem, Sim, as que recebem os maiores royalties de petróleo e que, portanto, têm recursos para fazer o que está sendo feito, não é apenas acerto nas medidas do prefeito, exato. não. Bem porque tem recurso. Muito bem. E aí ele disse que o governador tinha solicitado o aporte de 45 milhões de Niterói e de Maricá para a construção de um hospital de campanha em São Gonçalo. Eu levantei imediatamente o dedo para me inscrever para falar e disse o seguinte:
e isso é público, porque depois na Câmara Sim, nós conversamos sobre isso. Eu disse, olha só, se a Prefeitura de São Gonçalo estiver disposta a adotar as mesmas iniciativas de proteção à vida das pessoas, isolamento social, propaganda institucional em defesa da saúde, etc., 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 eu não tenho nenhum problema em apoiar. Mandou uma mensagem, essa mensagem foi aprovada pela Câmara e os recursos, em tese, estão disponíveis. Até hoje, Niterói não liberou nenhum centavo, porque o tal hospital de campanha de São Gonçalo está na lista daqueles hospitais de campanha que foram exatamente. a uma instituição chamada IABAS, que o Ministério Público Federal do Trabalho conhece em profundidade pelas heranças que outras administrações pegaram dessa instituição, e, no entanto, está aí mostrado. Respiradores que poderiam ser comprados por $5.500, comprados por 10 vezes mais. Quando a gente pensa que um respirador precisa ser ocupado durante 14, 15 dias por um paciente, e que eu poderia ter 10 vezes mais pessoas atendidas, e vou ter uma porque alguém roubou, isso nos faz imaginar o quanto nós estamos por construir na construção da democracia, da liberdade e da defesa dos direitos humanos, de um modo Exato. geral, no nosso país. É evidente que os escândalos envolveram o secretário, envolveram o próprio secretário, que já foi exonerado, e envolve Edmar, né? agora, pois é, que é alguém que é professor universitário da UERJ, não entendo como é que alguém que dedica a sua vida a salvar pessoas, porque médico, mais do que engenheiro, mais do que qualquer outra Sim, coisa, o médico se sim. dedica a salvar pessoas. Como você pode viabilizar ou delegar a alguém, e aí a Secretaria de Saúde não é desse governo, não, a Secretaria de Saúde, o corruptor da Secretaria de Saúde, ele perpassa vários governos. Os governos ajudaram a manutenção da corrupção na área de saúde no nosso Estado. Mas isso vem desde a época em que Pisciani dominava a Secretaria de Educação Exatamente. e Secretaria de Saúde, desde as políticas eras com o governo Garotinho e com governos outros ao longo do tempo. Pisciani era um prócer do MDB antigo e tem essa relação construída desde o governo do Moreira Franco. Pois bem, essa situação em que a nossa atenção deveria se dedicar intensamente a salvar vidas e, se possível, salvar as empresas, porque também a tal dicotomia que o Bolsonaro o tempo todo fica falando por razões Não existe. não existe. É evidente que nós temos que salvar a vida, e a economia não existe sem vida, não existe. É óbvio. O nosso PIB vai descer 10% esse ano, se não descer mais. Nós vamos ter deflação, o que significa, na medida em que as pessoas não têm que comer, não têm que consumir, não têm como girar a roda da economia, a vida como um todo definha a vida das empresas. Eu queria que você, porque aqui em Niterói nós tivemos algumas medidas ao royalties do petróleo, Sim. puderam combinar proteção aos mais vulneráveis, com cestas básicas. Sim. O Niterói até agora, contabilizando todos os programas, já girou, ou está girando cerca de 400 milhões de investimento na proteção aos vulneráveis e tentativas de proteção às empresas. Mas eu queria saber as dificuldades no Estado, que não tem o cofre que Niterói tem, como é que vocês estão conseguindo lidar com esses problemas, visando, de um lado, a defesa da vida das pessoas, não estou falando das pessoas de Copacabana, que são importantes, de Ipanema, etc., mas, em especial, as pessoas mais da periferia. vulneráveis, né? Mais vulnerabilizadas. Aqui, por exemplo, em Niterói, uma medida que foi adotada, é evidente que o Rodrigo trabalha muito com propaganda, eu acho até legítimo fazer propaganda sobre as boas iniciativas, mas 2 CIEPs foram
resgatados, que eram para ser ativados enquanto escola, e as escolas não tendo, e eles não foram municipalizados, foram transformados em espaços de quarentena, para que pudesse acolher pessoas das comunidades que não têm possibilidade de isolamento social nas suas comunidades e fazer isso acontecer com assistente social, com médicos, com monitoração permanente. Vocês conseguiram lograr algum êxito? Eu estou falando você, a Assembleia do Estado e os companheiros nossos no combate às políticas públicas levadas a cabo pelo Crivella. O que vocês estão achando? Como é que nós saímos disso? A pandemia não chegou ao Brasil ao ápice dela ainda. E nós já estamos falando de políticas de liberação pressionadas pelos segmentos da economia. Queria que você falasse um pouco para a gente, até para que as pessoas de Niterói, bem como as do Rio, mas em especial as de Niterói, pudessem saber qual é a realidade nua e crua que vocês estão tendo na defesa da vida das pessoas no nosso Estado como um todo. Sim. Pegue desde o início dessa, acho segunda semana, terceira semana de março, né, mais precisamente, a partir do dia 15, a gente começa nessa empreitada para, né, já as escolas fechadas, e toda a articulação, a Assembleia Legislativa ela vem fazendo uma espécie de pactuação para que todas as ações sejam voltadas para o Covid, né? Desde toda a produção legislativa, as ações, inclusive a utilização do fundo da Assembleia Legislativa para o auxílio, inclusive repassando ao Estado, já fazia isso antes. A Assembleia Legislativa, por exemplo, repassou a Unidade Federal, né, do Rio de Janeiro, a UFRJ, a nossa grande UFRJ, né? Cerca de 5 milhões para a produção de 1.000 respiradores. A gente está fazendo uma articulação agora com várias universidades, inclusive com a UF, né? A gente vem conversando, fizemos uma audiência pública, inclusive com o Serafine, que é da Comissão de Educação, eu da Comissão de Trabalho, e o Valdec Carneiro, da Comissão de Ciência e Tecnologia, com, né, as nossas universidades federais e estaduais, né? Faremos agora com os institutos federais. E nessa reunião, com a presença da presidência da casa, a ideia é que a casa, com a economia que vem fazendo, a gente fez uma economia agora no final de maio de cerca de 250 milhões, né? Então, que esse dinheiro ele possa ser utilizado, repassado ao Estado, à União, que seja, para que a gente possa repassar, né, às universidades, aos centros de tecnologia, de produção de ciência e tecnologia, para que a gente produza mais respiradores, para que a gente possa diminuir o impacto. A questão fundamental nesse momento, que você fala do socorro das empresas, né, que é produzir leis para que haja reversão de indústrias, para que uma indústria que produzia, sei lá, perfume, né, que, sei lá, caiu a venda, cosméticos, possa passar a produzir respiradores, para que a gente tenha um custo menor, para que a gente tenha o respirador mais rápido, né, para que a gente possa salvar mais vidas, sem precisar depender, né, da China ou dos Estados Unidos, de um socorro vindo de fora que nunca chega, né? Então, a própria Assembleia Legislativa, né, nós votamos o repasse de 100 milhões para os municípios, né, fazendo uma hierarquia dos municípios mais pobres, mais necessitados, para que recebessem um auxílio. Enfim, essa é uma ação conjunta do parlamento, né? Fizemos uma série de projetos, a nossa bancada, né, fez projetos desde vou falar de modo geral, porque para não ficar falando projeto por projeto, né? Vou falar de forma temática, tá, PEG? Falando da nossa bancada, seja nossos de produção individual, dos companheiros e companheiras. Então, seja para renda emergencial, para a cultura, para a economia solidária, para os pequenos produtores, né, da agroecologia, também em relação a equipamentos de proteção individual para os trabalhadores e trabalhadoras dos transportes, a inclusão do álcool gel na cesta básica, né, que aí incorre menos impostos, redução de impostos nesses produtos,
no caso o álcool gel, que começou a ser vendido, sei lá, a um preço exorbitante, um aumento exponencial, e as pessoas mais pobres não podiam acessar o álcool gel porque ele estava muito caro. Né? A gente projetos sobre a dispensa, um projeto do nosso mandato, assinado pela bancada também, que dispensa medicamentos de uso contínuo, né, para todo o período da pandemia, para que as pessoas não precisem ficar se deslocando, a dispensa de licença, né, para que possa ser aviada a receita, o laudo, para que o funcionário público não precise se apresentar para fazer a perícia, mas que seja dispensado no período da pandemia, né, a sua licença, enfim, tentando minorar em alguma medida o impacto negativo nesse sentido, seja para que, né, o Estado garanta o fornecimento de água potável para as populações mais vulnerabilizadas, ou seja, projetos que atendam e que diminuam o impacto dessa população mais vulnerabilizada, porque de fato, Peg, nós não tivemos, infelizmente, um plano de fato que conseguisse alcançar, né, essas pessoas mais vulnerabilizadas, e quando eu digo vulnerabilizada, alguém falou aqui, né, te parabenizando por você traçar, né, no tempo e na história, né, o processo de corrupção, sobretudo na saúde, dos acertos, dos conchavos, das negociatas, né, lembrando Pisciani, Sérgio Cabral, Pezão, né, desde Moreira Franco, né, antigo aí, figura tarimbada nesse sentido. Então, enfim, lembrando de todo esse processo que não é novo e que culmina hoje nisso, né? O desmonte do Sistema Único de Saúde, então todo um processo de tentar garantir, né, o mínimo de segurança aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Então são projetos todos nesse sentido, né? Garantir o atendimento às mulheres. Acabamos agora de aprovar uma lei importante em relação à violência contra as mulheres, o próprio feminicídio, nesse período de pandemia. Ou seja, eu posso dizer que, nesse sentido, a Assembleia Legislativa ela vem trabalhando, não é, por incrível que pareça, assim, tem sido muito impecável o trabalho da Assembleia Legislativa, não só na produção, mas também em fazer esse repasse, esse aporte, né, da sua economia orçamentária para que centros de pesquisa, de produção de conhecimento, possam ter condições de salvar vidas de maneira prática. E, infelizmente, Peg, nós não temos a mesma resposta em relação ao executivo estadual. O municipal, então, né, o Tarcísio teve lá aprovado o projeto de renda também emergencial hoje. Enfim, o que a gente está vendo é essa liberação e com certeza, Peg, uma assinatura desses gestores públicos do atestado de óbito dessa população altamente vulnerabilizada, mal alimentada, alvo de uma insegurança alimentar terrível, né? O governo manda para a gente, só para você ter uma ideia, uma peça da Lei de Diretrizes Orçamentárias prevendo a desestatização de 30 empresas, mas sem dizer como, né? É um absurdo, assim, uma peça de ficção, sem apontar o porquê, para quê, qual é a resposta, o que isso impacta para o desenvolvimento estratégico do Estado do Rio de Janeiro, para poder atrair, né, receitas para o Estado, enfim, não tem. O que a gente tem é um Estado, e eu uso de novo essa palavra, a população precisa entender, nós estamos em um Estado à deriva. Niterói é hoje um oásis, né? E vem sendo reconhecida por isso. É um oásis, é um enclavezinho aí de segurança, com todas as dificuldades, mas nesse sentido, porque, por exemplo, a gente não tem testagem, né? A prioridade de testagem tem sido para os profissionais, óbvio, né? Ditos essenciais, isso é importante, isso é fundamental. A gente tem uma escala de maior risco,
obviamente, nas unidades de saúde, nos centros médicos, nos hospitais. Agora, é um absurdo, né? Por outro lado, você tem uma hiperviolação de direitos, empresas de transporte que vem diminuindo, né, fazendo com A que seus frota. trabalhadores e trabalhadoras assinem, escrevam de próprio punho, em qualquer folha de papel, uma carta renunciando ao salário, metade do seu salário e das suas jornadas de trabalho. A gente vem feito reuniões com trabalhadores e trabalhadoras da assistência social que vem morrendo, sendo altamente precarizados. Isso é retrato, Peg, do que você falou, da linha do tempo que você traçou, né? De desmonte da estrutura pública. E a gente vê agora, Peg, que não há dicotomia entre economia e vida, porque a economia são as pessoas. E hoje a gente vê a classe trabalhadora sendo o principal elemento na vida desse país, do mundo. O quanto a classe trabalhadora ela precisa ser, de fato, valorizada. A gente vê a universidade pública, os centros de pesquisa, Antônio Oscar está aqui, né? Querido Antônio Oscar, um lutador da universidade e da economia solidária, entendendo. A gente fez uma live com o Márcio Postman, o professor Márcio Postman, e ele dizia uma coisa muito importante, eu fiquei muito feliz de conversar com ele. O Brasil tem futuro, a gente precisa pensar na produção de um trabalho que seja socialmente útil, né? A gente precisa repensar o que vai ser esse novo normal. Então, quantos centros, a própria Fiocruz, que fica aqui no nosso estado, quanto tem sido eficaz em pensar, né, a partir da atenção básica, a implementação dos polos Covid. Enfim, pegue a sociedade civil, a universidade pública, né, os intelectuais que balbúrdia boa, né, que vem produzindo, né, saídas, e sem contar a própria população entregue à sua própria sorte desses espaços favelizados que aprenderam a se organizarem, a criarem as suas redes de solidariedade e que vem dando uma lição em tecnologia social que o poder público, infelizmente, não consegue chegar. Então, a gente está vendo o quanto ter um SUS foi fundamental, ter a universidade pública imprescindível, e o quanto a juventude, né, são três... E aí você está falando de educação, né, universidade, né, o quanto esses espaços hoje que vêm sendo tão violados, tão depreciados nesse governo de barbárie fascista, o quanto eles são fundamentais. De um ministro da Economia, ministro Paulo Guedes, que diz descaradamente naquela fatídica reunião do dia 22 de abril, né? 22 de abril, dia da invasão do Brasil, do começo da expropriação, do extrativismo desenfreado, né, do pau-brasil, a grilagem na Amazônia, terras indígenas. O que você viu? A gente tem que ajudar mega empresário, tem que ajudar pequeno empreendedor, é perder dinheiro. Então, o nós por nós é isso, é um parlamento responsável, e a gente vem sempre fazendo, né? Eu venho aprendendo, né? Embora sempre olhasse, mas fazer uma oposição responsável, cobrar de forma contundente, né? Você falando desse episódio com o prefeito lá, com muita responsabilidade, com muita seriedade, de forma contundente, para que minimamente a gente tenha possibilidade, PEC, de ajudar alguém a ter condição de vida, né? Uma pessoa, né? Enfim, no meio desse caos todo. O ideal era que esses governos fascistas fossem extintos amanhã, né? Ou hoje. Mas não pode. Agora, tem uma crise, qualquer que seja ela, incluindo aí uma crise sanitária, permite, tal qual numa moeda, a gente olhar as duas faces da moeda e os multifacetados olhares que nós podemos ter. Primeiro que o vírus demonstra, e é evidente que a ciência ainda vai explicar melhor para todos nós, como ele aparece,
Mas, de qualquer maneira, a ciência há de encontrar as razões pelas quais o próprio homem, pela intervenção nociva ao meio ambiente, está propiciando com que vírus que já se sofrem de mutações, mas que podem ter as suas mutações muitas vezes aceleradas por conta do meio ambiente absolutamente agredido e violentado que nós temos no mundo e no nosso país. Nós assistimos no outro dia uma reportagem de que os chineses estão olhando para o seu céu azul e estão dizendo uns para os outros: nossa, nós nunca, há quanto tempo nós não conseguimos ver um céu azul na China? Muito provavelmente vai haver muita dificuldade para se retornar a um céu cinzento. No outro dia, um amigo meu que trabalha na Fundação Getúlio Vargas, lá um dos andares mais da Fundação Getúlio Vargas, mandou para mim um WhatsApp dizendo o seguinte: há quanto tempo eu não vi as águas da Enseada de Botafogo tão claras e tão limpas? Porque a paralisia das atividades como um todo fez com que nós pudéssemos redescobrir algo que já estava esquecido na nossa memória. Agora, mais importante do que qualquer coisa, esse vírus, que no outro dia um meme na internet apareceu um garotinho muito bonitinho e com uma palavra dele falando com a mamãe. Mamãe, que coisa estranha, um vírus que a gente consegue matar com água e sabão, como é que ninguém descobriu uma vacina para matar o vírus? Nessa brincadeira, a gente constata algo muito mais importante. Esse vírus está matando e arrasando os pilares do neoliberalismo e do capitalismo no mundo inteiro. Porque na hora em que a pandemia se espalha da maneira avassaladora que ela se espalhou pelo mundo, não tem iniciativa privada, não tem absolutamente ninguém que faça com que a sobrevivência das pessoas e das empresas que se movem a partir da existência de trabalhadores, não há nada que sobreviva sem a participação do Estado. Quando o Bolsonaro e o Paulo Guedes imaginou dar R$ 200 de esmola para cada trabalhador brasileiro, não. e os partidos na Câmara, não só os nossos partidos, mas todos os outros agredidos com tal esmola, fizeram chegar para R$ 600, porque ele não mandou nada, não. Ele anunciou que R$ 600, e o Congresso é que mexeu por R$ 600. Ao mesmo tempo que o Trump lá são $2 mil, seguro-desemprego nos Estados Unidos. O Trump está gastando para proteger o Estado americano e o Tesouro americano para proteger a economia americana, está gastando mais do que um PIB brasileiro. Exato. Para defender as empresas e, por tabela, defender o salário. Então, o que seria de nós se nós não tivéssemos um SUS? Desde a época do governo Collor, atacado, vilipendiado, foi aprovado em 90, o Collor se elegeu naquela disputa de 89, e o SUS, desde o seu nascedouro, desde que se transformou num instrumento legal, sustentado por um arcabouço legal, vem sendo sucessivamente aniquilado. Não temos um PCCS, um plano de classificação de cargos e salários que seja nacional, qualquer que seja o servidor, fosse ele federal, estadual, municipal. Então, todos aqueles alicerces de um sistema único de saúde, que segundo os próprios ingleses, melhor em vários aspectos do que o NHS, que é o National Health Service do Reino Unido, esse sistema brasileiro, se nós não tivéssemos o SUS, se nós não tivéssemos Fiocruz, se nós não tivéssemos institutos de pesquisa, nós estamos conseguindo sobreviver e combater o negacionismo do presidente da República, porque nós temos uma academia, uma ciência que se desenvolve no Brasil e que consegue se manter de pé, apesar de todos os pesares, apesar de todas as bolsas de estudo cortadas na CAPES, no CNPq. É evidente que você não faz as coisas sem dinheiro. Por exemplo, aqui em Niterói, tanto a Câmara, em conjunto com o Poder Executivo, nós tivemos muita sintonia na defesa da vida. As crianças nas nossas escolas que estão em casa receberam cestas básicas para garantir
aquilo que elas recebiam através da merenda. Pessoas no CAD único ou não no CAD único estão recebendo um conjunto de ajudas relevantes para que se mantenham sobrevivendo na pandemia e, infelizmente, a ajuda que se imaginava ter no sentido de salvar empresas. O prefeito daqui ele tem algumas iniciativas que está tomando antes dos outros, mas não são obrigatoriamente iniciativas originais. E não tem problema nenhum não ser original. 2 programas importantes, um deles lançado em 2 versões, e que ele sempre dá nomes que possam ser facilmente assimilados. Empresa Cidadã. Empresa Cidadã é aquela empresa que dê até 19 empregados e que o governo entra até 9 empregados com 1.045 o salário mínimo para bancar a folha, desde que não haja demissão de pessoas. Nós, desde o início, defendíamos que esse número fosse maior ou que nem tivesse limite. Numa segunda fase já passou 40 empresas com até 40 trabalhadores e até 20 podendo receber 20 vezes o salário mínimo para ajudar na manutenção da folha e da vida desses trabalhadores e da empresa. Um outro programa, entretanto, que ele deu o nome de Fundo Supera Niterói, e que se pretendia, tal qual está no plano federal rodando, através do Banco do Brasil, que foi a única entidade que se credenciou para fazer isso, mas não sem problemas, porque são problemas que vêm do governo federal. As empresas pegavam para capital de giro empréstimos com 6, dependendo do porte da empresa e do faturamento, de até com 6 meses de carência e 36 meses para pagar, com empréstimos inicialmente a 2%, bancados pela prefeitura. Então, na realidade, as empresas, pessoas jurídicas e pessoas físicas, CPF e CNPJ, pegariam empréstimo para capital de giro e pagariam sem o juro, porque o juro seria bancado pela prefeitura. Mesmo assim, o Banco do Brasil não conseguiu implementar. Esse juro foi aumentado de 2 para 2,95%, um aumento de 47%. E, mesmo assim, 69 empresas, apenas das muitas credenciadas, não conseguiram ter esse capital de giro para financiar. Niterói é uma cidade pequena. Nós Sim. conseguimos fazer muitas coisas, conseguimos aprovar para motorista de aplicativo, motorista de táxi, que tiveram a movimentação, o seu trabalho afetado pelo isolamento social. Nós conseguimos, temos ainda algumas pendências, não conseguimos proteger os interesses dos mototáxis de Niterói. Que é fundamental, né? É fundamental. É fundamental, porque tem uma legislação, inclusive, municipal, que olha o mototaxista como alguém importante, inclusive, para levar as pessoas nas comunidades, porque o ônibus não chega lá, van não chega lá, quem leva as pessoas com suas compras, etc., para as comunidades são os mototaxistas. Tem uma lei municipal que reconhece enquanto atividade econômica, só que é uma lei que está esperando há vários anos uma regulamentação. Nós estamos conseguindo que eles também recebam uma ajuda. Então, está sendo feito tudo o que é possível fazer numa cidade que tem royalties. Agora, eu quero falar de um país que vai ter uma deflação, como nunca nós assistimos na nossa história. Não adianta, se ninguém comprar nada, não tem inflação. O nosso estado inflação é decorrência de você desejar um determinado bem, você quer um determinado bem, e esse bem não ter no mercado. Por isso é que a inflação existe. Ela é por especulação, é por uma série de fatores, mas a inflação é decorrência direta do desejo de consumo de um determinado bem e esse bem não ter no mercado. O preço dele cresce. A demanda, né? Exatamente. Na medida em que a demanda some, porque as pessoas estão economizando para comer, e olhe lá, Exato. A economia se move negativamente, nós vamos ter deflação. E vamos quem pode economizar, né, Peg? Olha só. Quem pode economizar, né? Porque tem gente que não está tendo nada. Sim, tem gente que nem tem. Agora, verdade. O país como um todo, e é uma luta que os nossos partidos, não só os nossos, porque nós somos muito pequenininhos ainda,
Gostaríamos que fôssemos maiores, para fazer mais barulho do que nós já tentamos fazer. Mas nós vamos ter que juntar com todas as forças progressistas desse país e dizer o seguinte: Sem dúvida. 150 bilhões de dólares de reserva cambial que o país tem é para ser usado para salvar vidas e para salvar as empresas, porque a economia ela vai sobreviver depois. Na medida que cada um de nós conseguir sobreviver a esse vírus, se conseguimos investir nos nossos institutos de pesquisa, para que nós tenhamos o mais rapidamente possível, trocando ideias com o mundo da ciência no planeta inteiro, para que nós tenhamos uma vacina que possa, como tantas outras no passado, quantas pessoas, eu tenho amigos até hoje que ficaram paralíticos, e hoje você não vê ninguém com paralisia infantil. Nós tínhamos pessoas que morriam, se bem que no Brasil voltamos a ter sarampo. Nós já tivemos sarampo, já tivemos uma série de doenças que a ciência, desde que não negada, especialmente por governantes de plantão, desde que a ciência tenha recursos necessários para investir e para combater. Eu queria fazer uma provocação. Nós fizemos algumas tentativas aqui de convênio, tem inclusive projeto de lei, fortalecendo a Universidade Federal Fluminense, assim como a Fiocruz está sendo fortalecida, o FRJ. Sim. O Flávio tem falado muito isso, ele está absolutamente... Ele nem engenheiro ele é um cientista social, um sociólogo, etc. Reconversão industrial é vital. Não pode, Mônica, um país que fabrica avião não ter capacidade de 1, 2, 3 e já mover a sua indústria para fabricar respiradores. Inaceitável isso. Inaceitável essa dependência de equipamentos de proteção individual que as universidades com impressoras 3D estão mostrando capacidade de norte a sul do país. Exatamente, Peg. Ter de novo. E aí essa pandemia não vai ter reconstrução de nada, não. Nós vamos ter que recriar a sociedade, recriar as bases em que a sociedade interage, olhando o meio ambiente enquanto tal, e exigir dos seus governantes uma valorização maior para a vida do que a valorização para os negócios. Sem vida não tem negócio. E eu queria, já estamos caminhando para o final, antes que os nossos queridos companheiros nos estrangulem, eu queria que nós temos expectativas positivas, porque nós reconhecemos que Niterói tem recursos para aplicar os programas, mas muito nos preocupa sobre a capacidade financeira da prefeitura, que está arrasada e está submetida, assim como o governo estadual, corrupção à parte, submetida ao jogo de negócios e de chantagem. Regime de recuperação fiscal, né? Exatamente. Quais são as suas expectativas para que nós consigamos proteger a população do nosso estado, e de que maneira, a partir da nossa minúscula Niterói de 512 mil habitantes, nós podemos, em solidariedade, ajudar os companheiros do outro lado da Bahia, os companheiros do estado, que veem a doença se propagar para o interior. Ela começa aqui, é evidente que Niterói, que tem a classe A, a maior classe A em termos relativos do Brasil, a maior concentração de renda do Brasil está em Niterói. Tem gente que acha que isso é folclore, não é não. Isso é IBGE. Não é PSOL, não é Conlutas, não é CUT, é IBGE. O IBGE aponta Niterói como uma cidade com altíssima concentração de renda e, portanto, aqui nós tivemos a doença se propagando, mas ela gradativamente se propaga para o resto do estado. Quais são as expectativas que você vê para que nós possamos, apesar dos pesares que existem no âmbito estadual, proteger não só a população da capital, de Niterói, da região metropolitana, mas, em especial, o pessoal do interior, já que vocês, de quando em quando, a pandemia atrapalhou um pouco, visitam o interior e sabem das carências dos nossos irmãos fluminenses em todos os 92 municípios do estado. Perfeito, perfeito. Inclusive, para responder a Niara, né, a Adelino e ao companheiro que perguntou, muito pertinente, né? Eu acho que
muito pragmaticamente, você traçou um cenário muito dramático que a gente vai viver, mas a gente tem muitas possibilidades, sobretudo nessa reversão. E que um exemplo muito prático disso, de maneira muito simples, para além do que isso, né, pode fortalecer na ampliação de polos industriais, então a gente tem que começar a pensar, né, numa legislação que se adeque à realidade do que será esse novo normal pós-pandêmico, né, com incentivos fiscais, claro que sem olhando, né, para o que foi aquela farra, né, dos incentivos fiscais, que deu incentivo fiscal para joalheria e termas, e, enfim, né, e um monte de outras coisas no governo mafioso de Sérgio Cabral e Pezão, né, e que são nos anteriores, mas que a gente possa olhar e atrair, de fato, essa transformação de maneira oficial, né? Então, é vital, com certeza, Rafael, a reconversão industrial, que a gente fortaleça as nossas universidades e os polos de pesquisa, porque quando a gente, por exemplo, fala na produção de respirador, você não está falando só do respirador, você está falando de componentes, você está falando de uma cadeia produtiva que você amplia, você insere pessoas ali, você amplia, né, também a própria universidade no seu corpo docente. Enfim, a gente tem uma ampliação. Então, olhar para aí, para as novas formas, né, de produção que começaram agora, no momento de pandemia, a nos sinalizar, né, das necessidades futuras, porque essa não será a última pandemia, nem a última epidemia, né, e nem a última pandemia. Nós podemos e temos a capacidade temos cérebros o suficiente para isso, a própria produção de vacina, né, a produção de máscaras, por exemplo, né, que movimentou aí desde artesãos e artesãs, da própria economia solidária, da economia criativa. Isso pode ser, né, um respiro também para o próprio mundo da moda, né, que as máscaras vão se tornar um elemento de utilização cotidiana. A gente está falando também dos capotes, de todos os componentes da proteção individual, que cada vez mais vão ser utilizados por diversos profissionais, né? Os próprios equipamentos de desinfecção, de espaços, ou seja, a gente tem uma série de rotinas que serão efetivas na pós-pandemia e que dão um caminho para que a gente possa pensar. Quando você fala, né, olhar para outra forma de produzir, de se relacionar, a gente está falando da segurança alimentar, quanto a questão do alimento tem sido fundamental agora para a manutenção, né, enfim, de anticorpos, de você se manter saudável. Então, quanto a agricultura familiar precisa ser impulsionada, pensar em logística, as centrais de abastecimento, enfim, a gente tem uma série de elementos que apontam a possibilidade de um futuro possível, né? A gente vai passar por esse processo difícil. Já estamos nele, né? Acho que agora a gente tem a responsabilidade, Peggy, a gente já está fazendo, de começar a pensar de maneira mais concreta um projeto e um programa de desenvolvimento para o Brasil, né? Pensando as cidades do interior, né? Te falei dessa ajuda dos municípios. A gente viu, por exemplo, o quanto a gente vai precisar dos estatísticos, né, para pensar formas de análises e de produção de dados, né, o quanto isso vai ser necessário. A gente tem tecnologias sociais sendo produzidas na favela, por exemplo, como Coronazap, para que se tenha um número real de pessoas infectadas, de pessoas mortas, porque o poder público, a prefeitura, por exemplo, do Rio de Janeiro, inclusive maquiou números. Então, isso dificulta a produção de políticas públicas, né, a produção de medicamentos. Então, a gente tem uma série de possibilidades que virão com esse novo normal, né? A produção de novas... a gente vai ter um giro, né? Cerca de 79 empresas não retornarão para o seu trabalho presencial, né, até dezembro desse ano, e possivelmente isso será uma forma. Você vai ter que reconverter também as casas. As casas deverão ser pensadas como lugar também de aprendizado, lugar de trabalho, né, o trabalho remoto.
Ou seja, os polos, né, de alta tecnologia, transmissão de dados, internet, enfim, tem uma série de possibilidades, repensar as energias, a gente discutir energias renováveis, ter uma política, né, ambientalmente responsável, né? Quando você fala dessa relação do homem e do ambiente na produção dessas epidemias, dessas pandemias, então o quanto esse desequilíbrio, né, gerou o que a gente aprendia lá atrás, o famoso desenvolvimento sustentável, né? É você desenvolver, crescer, conseguindo articular todo o ecossistema, né? As pessoas, né? E todos os elementos que estão colocados ali. Então, acho que a gente tem um desafio muito grande de aliar a política a um olhar muito próximo da realidade, a um diálogo muito coletivo, para que a gente possa pensar num plano de desenvolvimento estratégico para o Brasil, né? Entendendo as novas formas de circulação, as novas formas de trabalho, né? E o quanto a gente vai precisar trabalhar nisso. Você vê um exemplo, por exemplo, da Nova Zelândia, né? Reduzir hora de trabalho para que você amplie mais postos de trabalho. Enfim, haverá uma necessidade muito profunda de mudanças, inclusive para nós que somos legisladores e legisladoras, para conversar muito com as pessoas, para trazer para a produção legislativa a realidade das necessidades novas que já estão sendo desenhadas aí com essa pandemia, né? Não, sem dúvida. Nós estamos caminhando para o final. Sabe, Mônica, é evidente que eu estou numa cidade que, por ter recursos, você consegue implementar coisas. Niterói teve vários dos seus bairros, incluindo comunidades sanitizadas com tal quaternário de amônio. Eu não vejo essa notícia ou esse tipo de iniciativa, que pode ser adotada aqui, porque temos recursos para adotar, Sim. Mas a gente não vê isso sendo adotado do outro lado aqui, na nossa vizinha São Gonçalo. São Gonçalo. Isso sendo adotado em outros municípios, não vê isso sendo adotado nas comunidades do Rio de Janeiro. Exatamente. Discutir, inclusive as discussões de sociedade em que nós individualmente vejamos que o problema do outro é meu problema também. Nós precisamos ser novos homens e mulheres depois dessa pandemia. Precisamos, para além de Exato. Se preocupar conosco mesmo, com a nossa sobrevivência. Exato. Eu quero continuar vivo. Eu não vejo um abraço à minha netinha há um tempão. Estou doido para dar um abraço. Não vejo o meu netinho. Moro aqui, estou numa casa que fica... Eu olho o mar, mas estou longe do mar porque eu não posso sentir o ar fresco e o vento, etc. Nós estamos nos privando de uma série de coisas. Agora, isso tem que valer para algo mais, que é, para nós, enquanto seres humanos, a maneira pela qual nós encaramos a própria vida e as nossas relações em sociedade, e, em especial, enquanto parlamentares, que o povo nos deu esse espaço para agir, para vocalizar as demandas da sociedade, que nós possamos ter energia, sobreviver a essa pandemia e ter energia para formular e para lutar por políticas públicas que melhore a vida da população. Afinal de contas, não tem o menor sentido, pelo menos para o nosso partido, não tem o menor sentido sermos o que somos se nós não conseguirmos. Pode demorar muito tempo, pode demorar muitos meses, pode demorar muito mais do que um ano, mas se nós não conseguirmos vocalizar as demandas da sociedade em defesa da própria vida, em defesa do SUS, mais do que nunca, a luta em defesa do SUS se mostrou importantíssima. E nesse mundo de negacionismo e de autoritarismo, mais do que nunca, devemos lutar por liberdade. Eu acho, sabe, Mônica, que alguém que está lá na estrela olhando para a gente, que é a nossa companheira Marielle, há de estar orgulhosa do que, mesmo sem ela, mas com os exemplos que ela deixou para a gente, nós estamos, mesmo num pequeno grupo, lutando. Verdade. Com toda a energia possível para que nós possamos contribuir para um mundo melhor, um mundo
sem racismo, sem discriminação, sem perseguição a gays, lésbicas, transexuais, um mundo absolutamente democrático. Esse mundo, e no nosso país em particular, esse mundo está em risco. Nós precisamos, em paralelo a todas as outras lutas, conseguir lutar em defesa da democracia e da liberdade. Eu jamais imaginei, tinha 14 anos quando o golpe militar aconteceu, era novo, evidente. Alguns colegas e amigos meus perderam a vida na luta contra a ditadura militar. Alguns deles ainda estão entre nós, ainda bem, e nós sabemos exatamente o quanto vale para nós todos a liberdade de poder gritar por uma saúde melhor, uma educação pública melhor e uma vida mais digna para toda a classe trabalhadora brasileira. Eu espero que os nossos companheiros de mandato consigam organizar novos encontros entre nós para que nós possamos conversar, pensar alto com a população que confia em nós e delegou a nós um mandato, você aí na LERJ e a minha aqui na Câmara de Vereadores. Já me disseram que você pode ter 10 minutinhos aí, eu estou todo ouvidos e quero antecipadamente dizer que foi muito legal a gente poder, mesmo que virtualmente, Sim. Ver você bem de saúde, resfriadinho, estou vendo aqui. Um pouquinho. Niara também. Niara, ainda há pouco eu estava conversando com ela, a gente entrar aqui na live, Niara também está resfriada, mas a gente vai lidando. Desde que a gente... Vai lidando. Com saúde. Mônica, muito legal ter você para as suas considerações finais e as nossas despedidas, tá? Peg, primeiro, de novo, né, agradecer mais uma vez, porque é fundamental que a gente troque, sabe? Ainda mais nesse momento, né? Em que, por exemplo, no domingo a gente ficou naquela ansiedade, eu querendo estar na rua, porque para a gente só faz sentido assim, né? Junto na coletividade e vendo aquela efervescência, né? Wesley, lá nosso companheiro de Caxias, né? Falando, a gente não tem como ficar em casa, porque, né? Por tudo isso que você traz também, não tem como ficar em casa, né? E aí me remete ao joelho no pescoço do George Floyd, né? Aquele sufocamento, é o sufocamento que perpassa todo mundo, sabe? Tem um joelho no nosso pescoço, sabe, nesse país, nos matando ou tentando nos matar lentamente, com a demora da entrega do auxílio emergencial, com total, total desprezo, né, à vida das pessoas, quando permitem uma liberação meramente por objetivos econômicos, para responder ao capital financeiro, ao rentismo. E não estão nem aí para a classe trabalhadora, porque ouvir um ministro, né, ouvir o Paulo Guedes dizer a gente vai ter um exército de escravos, vão trabalhar de graça por R$ 200 no exército, fazendo estrada, quebrando pedra. Então, como diz Leonardo Boff, é uma elite, né? E o Gessé Souza vem delineando, vem dissecando essa elite brasileira extrativista, predatória, como diz Leonardo Boff, que odeia os pobres e tem vergonha dos negros que tem, né, que despreza as instituições, a educação, a cultura, que faz esse show de horrores que a gente observa, mas que tem um impacto. Não é só um show de horrores feio de ver, é um show de horrores que impacta praticamente e se concretiza na perda e no desperdício de vidas tão úteis que poderiam produzir. Cada jovem que é morto é um cérebro que se vai, é uma possibilidade que deixa de existir, né, Peg? Porque a gente perde o capital humano. Quantas vidas poderiam estar produzindo? Quantos sonhos no João, na Ágata? Quantos sonhos
né, foram embora. Quantas pessoas agora, nesse momento, né, pensando, inclusive, no valor da sua própria vida, porque a humilhação das filas da Caixa Econômica é um absurdo, né? Então é uma população entregue à própria sorte. Então a gente poder nesse momento minimamente estar juntos, pensar juntos, como você falou, pensar alto junto com a população que nos deu essa tarefa, né? Somos aqui cumpridores de uma tarefa que nos foi dada, como diz Luiz Irundina, é um desígnio, né? A gente está aqui, nós estamos, né? Não somos isso, estamos aqui agora, parlamentares, mas somos cidadãos e cidadãs, somos pessoas. A gente quer poder comer, a gente quer poder viver, a gente quer poder ter a nossa interação com todo mundo numa sociedade que seja justa, né? Num mundo que seja socialmente justo, numa sociedade que respeite, né? O nosso meio ambiente, que possa. Eu outro dia estava pensando, Peg, e finalizo aqui, né? Na população indígena, na fragilidade dessa população, Peg. É um absurdo. Então, colocar à disposição os nossos corpos, a nossa inteligência, a nossa saúde também, né? Se cuidar para a gente poder ajudar cada vez mais pessoas e ajudar a classe trabalhadora a avançar na manutenção do pouco que tem. E a gente vai vencer, a gente vai passar, esses fascistas vão cair, eu tenho certeza, a gente está lutando para isso. Cada vez mais as pessoas vão tomando ciência de que precisa se juntar para a gente derrubar esse gigante. É isso aí, é isso aí. Querida Mônica, um prazer enorme. Espero que a gente, o mais rapidamente possível, possa estar junto. Também. E não poderíamos deixar de gritar, mais uma vez, ele não está dando muita bola para a gente por enquanto, não, mas E Marielle presente fora Bolsonaro. vamos lá? Você e a sua família vão ainda saber o que significa isso, que a gente ecoa com toda a força em todos os espaços Vamos em que lá. nós nos reunimos. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro e Marielle presente. Anderson Gomes presente. Presente e sempre. E Um sempre. beijo. Beijo, Peg, obrigada. Beijo aí para sua galera, assessoria maravilhosa. Obrigado, Beijo. obrigado Tchau, você, gente, que ficou até agora com a gente, pelo pelas livro. mensagens. Obrigada, gente, pelo Um apoio, abraço, pelo um respeito. abraço. Um abraço. Beijo, abraço, Peg. Tchau, tchau.